pedimos ao Senhor, derrama chuva constante, chuva do Consolador. Vai-nos, teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dando-nos seu dom precioso, do santo perseguidor. Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda chuva constante, chuva do Consolador. Amém, Jesus. Então a irmã se aproxima, né? Do grupo, para louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Luz divina, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no seu grandioso ser, veja a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo seu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso em como Deus me ama, que em meu lugar Jesus na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então agradeço a Deus, né, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos receber o servo do Senhor. De pé, todos de pé, receber o servo do Senhor, mas também bem alegre para Deus. Graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus.
motivo primeiro porque o aviso da riqueza de Deus está escrito na sua palavra. Glória a Deus. E na sequência, a riqueza está sendo realizada no sentido prático, que é dentro dos nossos corações. Sabe, a riqueza de Deus, tempo rico, tempo como vemos na Bíblia Sagrada, conhecido na própria palavra como plenitude. Sabe o que é plenitude? É a pessoa que ela está disponível para participar do fruto do Espírito. Mudança radical de atitude pelo mesmo Espírito Santo. O sol, está compreendendo? Controle de temperamento. Controle de temperamento. Em padrão, o que é controle de temperamento? Aleluia. A pessoa que é muito explosiva, desde que ela tenha o benefício da plenitude, ela se torna conselheira. Está compreendendo? Aleluia. Pessoas que eram muito agitado, explosivamente agitado, ou que falava demasiadamente. Depois que veio a plenitude, aí o temperamento controla. Controlado. Temos exemplos disso na Bíblia, não é? Temperamento de Pedro antes de receber a plenitude de Deus. E depois que ele recebeu, há uma grandíssima diferença. Como exemplos, a gente cita Pedro, ele é bem destacado, mas também os apóstolos todos. Eles eram chamados filhos do trovão. Era explosivo. Não tinha paciência. Mas, depois que eles receberam a plenitude, se tornaram pacíficos e continuaram na presença de... Por que na presença de Deus? Porque não entraram mais em discussão. A pessoa pode ter até os dons e estar longe da presença de Deus. Quando há discussão, um querendo prejudicar o outro. Por isso que é bom ensinamento, não é bom? É lindo. Eu quero convidar minha esposa para louvar a mim. Daqui a pouco veremos a continuidade desse trabalho tão importante. A palavra de Deus, plenitude. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz e Senhor Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor com 84, todos conhecem. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, pois Deus sempre sou fiel.
já leram. Aí o apóstolo Paulo, demonstrando à igreja, sobre a isenção da mistura, lei, anjos, costumes judaicos, mas aqui nós já vamos diretamente, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. A epístola aos Gálatas, a igreja de Galácia, uma das igrejas que estava na Ásia na época, hoje chamada de Turquia, mas o que nós vamos já diretamente no assunto é sobre a igreja de Galácia, a igreja de Gálatas. Aleluia! Está fazendo esta avaliação sobre a função daquela igreja. Se a irmã Vilma quiser ler para nós, como sempre, Gálatas capítulo 5 e versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade. As irmãs encontraram? Só um momentinho. Deixa as irmãs procurarem, para juntos nós meditar nela, nesta boa palavra. Aleluia! Encontraram? Amém. Alguém que não encontrou? Procure para juntos. Glória a Deus. Isso. Gálatas está lá no fim de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo. Antes de Efésios. É um pouquinho antes da Epístola aos Efésios, mas aos Coríntios é mais conhecido, né? Isso. Não quer que encontre? Encontre a ajuda da Ixis. A nossa Bíblia é a nossa bússola do viajante. A Bíblia é a defesa da nossa fé contra as heresias e também contra as emoções. E nem sempre elas dão certo. Eles procuram para nós meditar bem a palavra de Deus. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso. Pode sentar, irmãos e irmãs. Oramos. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo. Sabe quem era Paulo, não é? Tivemos um comentário sobre mudança radical de atitude, controle de temperamento. Glória a Deus. Sabemos que Paulo era um homem de porte colérico. Ele era. As irmãs estão compreendendo? Quem está escrevendo na prática a plenitude de Deus, a validade que tem a palavra. Para benefício, Paulo era um homem de temperamento, chamado, para quem não sabe, temperamento colérico. Ele era explosivo. Ele era um religioso fiel. E quando a pessoa é religiosamente fiel, ela é também zelosa, é fiel na ignorância. Isso que é o perigo. Aí Deus quer modelar a pessoa. E com base na vida de Paulo, na prática, ele recebeu o que de Deus? Plenitude. Aí ele sabia, passou daquele
conceito, cheio de razão própria, depois ele recebeu o benefício de Deus. Sabe quantas qualidades tem aqui? Sabe quantas? 9. Em caso, os irmãos, se quiserem ler depois, fazer a avaliação, e aí entra o motivo e nós sentimos mais incentivados em agradecer do que em pedir. É uma realidade disso. Então, por que veio o fruto do Espírito? Que é paz, o fruto do Espírito é paz, gozo, paz, amor, os primeiros frutos do Espírito. É um grupo de 3, dividido em 9, dividido em 3. Sabia? Para que nós saibamos a posição que nós estamos agradecendo a Deus. Então aqui chama é o número 7 em um somente significado. O número 7 em um só significado. O quê? Plenitude. Então todo. Por que a plenitude? Vem com gozo, a paz e a alegria. Essas qualidades é para que a pessoa possua. Eu possuo. Depois vem outras palavras, vem significado, vem a humildade, que é fazer tudo para a glória ou para a nossa glória. Para a glória de Deus. Exatamente. Ou, se não quiser para a glória de Deus, passamos para a glória de quem? Glória nossa. Que não tem valor algum. Por isso que é bom a pessoa pensar, ter a sentido da plenitude. Glória aparece a humildade, o domínio próprio e a mansidão é um relacionamento de nós com Deus. Quando erramos, somos falhos, que Deus nos adverte, estamos errados, então a gente não vai resistir. Reconhece que o erro é nosso e Deus está certo. Mas é preciso que possua quantas qualidades? É fruto do Espírito. Fruto. É domínio próprio. Está compreendendo? Temperança, que é o domínio próprio. Humildade e mansidão. Não viu o caso de Jonas? Que é bastante assim, comentado, mas às vezes nem tudo no completo. Ele era manso. E quando Deus mostrou as falhas, ele aceitou. Foi. Para isso que é necessário ter as 3 qualidades para quem? Para Deus, irmãos. Para Deus. Esses frutos aqui, eles são divididos em 3 grupos. Por isso que a meditação, você entra na igreja crescendo e sai crescendo. Por causa da meditação, ela cresce. Aí aparece para nós, para a pessoa, para nós. Paz, alegria e amor. Porque a paz, ela mora dentro de nós para beneficiar quem? Nós. Senão você não vai distribuir para o outro aquilo que você não tem. Ou se distribui falsamente. Não pode distribuir paz para alguém, sendo que a pessoa tem revolta dentro de si. Ela não pode distribuir amor, sendo que ela não tem as qualidades suficientes que o amor traz. Veja bem. Para nós, 3 para Deus, 3 para nós
e 3 para o próximo. Aleluia. Por isso que a meditar, os que meditam estão listados na conduta dos bem-aventurados. Agora o que resta dos 3? Bondade, benignidade e longanimidade. É importante que meditamos, não sei se as mães estão compreendendo, mas é importante compreender porque serve para nós. Agrada a Deus e também ao próximo, aqueles que gostam da paz. Para a benignidade é a conservação da bondade, o que transmite confiança. A boa confiança para alguém, ela nos isenta de um temperamento bipolar. Que é isso? Exatamente. A gente usa mais a linguagem mais conhecida como 2 caras. Fulano é de 2 caras. Então, porque ele é bom, a pessoa é boa, mas não é confiante. Talvez ela irá entender muito bem, talvez entenderá mal. A pessoa é boa, mas não é benigna. Não é bondade conservada. É o exemplo que vem de Cristo Jesus, o Senhor da glória. O momento que precisamos de Cristo, todo momento precisamos dele incessantemente. E Ele está sempre nos acolhendo através da sua benignidade. Nunca você vai pensar em Cristo e pensar, será que Ele vai me atender? Mesmo que erramos, não que erramos na prática, mas na questão involuntária, às vezes nós erramos e sabemos que Ele está pronto a nos fazer com que a nos renovar novamente. Por quê? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A benignidade, fruto exclusivo de Deus, está com Ele. E a benignidade, fruto de Deus atribuída aos seus filhos, está conosco. Oh, aleluia! Os irmãos analisam bem que a saúde mental é o que mais nós precisamos e é o que mais nos traz alimento mental com base na sã doutrina, é a questão de ser portadores do fruto do Espírito, justamente a conservação da bondade. E analisemos bem, porque vem as ocasiões que precisamos testemunhar a palavra na prática. E Deus confiou os oráculos divinos, a palavra de Deus confiou em quem? Na igreja. Foi na recente, acho que foi domingo à noite, estava pregando na ceia, mostrando que a igreja ela é um corpo de autoridade. A igreja é um corpo de... Por isso que é preciso que tenhamos o fruto do Espírito. Quando chegar no momento exato, a igreja sabe o que está fazendo, que está reagindo dentro da palavra de Deus. E a longanimidade. A longanimidade é a duplicidade da paciência. Às vezes a pessoa tem paciência, mas ela não é longânima. Porque vai até o momento, e aquele momento chegou e algo não aconteceu como a pessoa pensava, não da maneira que Deus pensa, da maneira que a pessoa pensa. Então não deu. Ali ela já
passa por um desânimo. Mas no momento em que algo não deu certo como deveria, aí entra o quê? A longanimidade de Deus. Não, porque a doutrina é para conservar os salvos. A salvação vem antes da doutrina, mas a palavra, a salvação, vem acompanhada com o quê? O fruto do Espírito para testemunhar da mesma salvação, da personificação da graça do Senhor nosso Deus. Tem exemplo de pessoas que eram pacientes, compadecedoras, mas não eram benignas. Por exemplo, quando os 3 amigos de Jó, eram 4, mas cita mais 3 porque um ainda era, de acordo com a cultura, ele era muito jovem e estava mais ordenado a ouvir. Aí os 3 amigos de Jó vieram condoer de Jó. Lá no capítulo 2 de Jó, essa palavra de Deus, que eles vieram fazer o quê para com Jó? Vieram compadecer. Não foi isso? Os irmãos leu no capítulo 2, primeiro versículo 12, 13, né? E eles vieram compadecer Jó. E durante 7 dias, a atitude daqueles 3 amigos era compadecer. Os 3 tiveram aquela paciência por 7 dias. Só que o problema de Jó não era 7, foi mais. Segundo os historiadores, a prova era 14 dias. Então precisaria 7 dias com paciência e o que mais? Mais 7 de benignidade. De longanimidade, perdão. De longanimidade, a duplicidade da paciência é o que sucede em nós. Muitas vezes, se nós não tiver a graça e tiver o conhecimento, chegou o momento ali realizou. Perdeu a esperança, mas aí é onde entra a virtude da benignidade. Isto, segure bem, porque a gente vê esse resultado muito progressivo em famílias. Nós hoje, às vezes eu fico pensando na minha família, a família da esposa, as irmãs também, as suas famílias, e a gente observa Deus trabalhando de uma maneira especial na vida da família. Ainda que tem uns que estão, até mesmo, mergulhados em pecados terríveis, no caso de drogas, no caso, não é? Eu estou falando, eu vou abrir um parênteses aqui, que é importante. É que eu falei essa semana várias vezes, em 2 Bíblia. Nunca você pregue dizendo que todo pecado é igual. Ou todos os pecados são iguais. Nunca fale isso, que a Bíblia reprova. Fugir um pouquinho, não é que eu fugi, é dando exemplos. Está compreendendo? Porque existem pessoas que ela está num pecado de terceira instância, é o pecado da soberba ou o pecado da dependência dele, dependente dele. Quando a pessoa está dependente de um tipo de pecado que ela não consegue combater contra ele, então ela não está sendo portadora de pecado que tem, porque é uma raiz ou um brotinho que apareceu e cresceu. Então, tem pessoas muito precipitadas, sim ou não, irmão Deus? Deixa bem. Não existe pecado pequeno nem pecado grande, todo pecado é igual. É mentira. E é mentira profissional. O pior é isso. Eu posso cair numa fraqueza, você também pode. Até mesmo falar algo que não convém. Mas a gente entra no arrependimento. Agora a pessoa que é portadora dessa transmissão, e o pior, irmãos, é que as pessoas, muitos,
na simplicidade, eles vão atrás. Está compreendendo? Eu cometi uma falha, um mau pensamento, eu falei uma palavra que não deveria falar, eu não vou tomar ceia. Mas é a defesa da fé, não quis falar a palavra, arrependa. E precisa compreender que Deus tem compromisso de perdoar e se arrepende. Aleluia. Aleluia. Compreendeu a defesa da fé? Agora a pessoa diz, não, você cometeu um pensamento, ali cometeu um pecado grande. Mas a pessoa mentiu. Ele recebeu uma raiz de amargura. Está em Hebreus 12, 14, 15. E ainda, a pessoa fica, em vez de ficar liberta por Cristo, ela fica escrava da filosofia humana. Aí entra a questão, vocês já ouviram falar isso, né? E eu também já ouvi muitas vezes, que é um absurdo. E esse tipo de atitude, aí a Bíblia diz que leva a pessoa para o juízo. Agora, voltando no mesmo sentido que nós estamos comentando, esse fruto do Espírito é para que a pessoa conheça os seus direitos, a revelação de Deus dentro dos nossos corações. Dentro mesmo. Cada pessoa tem revelação, tem ou não? O fruto do Espírito traz revelação à vida de cada pessoa. É uma realidade mesmo. E aí, com isso, nós vamos vivendo na virtude do Espírito Santo, na esperança. E quando chega um momento de reagir, ou encontra um irmão simples que está em um embaraço de pensamento ou algo, sem saber o que faz, então a pessoa já leva a palavra para ele. Arrependa, pede perdão, sinta o efeito do perdão e crê no perdão e continua livre. Glória a Deus. Por isso que é preciso que tenhamos o fruto do Espírito Santo. Agora analisando, os amigos de Jó, exemplos bíblicos, eles foram para condoer de Jó. Não foi isso? Quer dizer, eles foram exercer paciência e compaixão. Aleluia. E isso eles fizeram durante quantos dias? Vocês já viram aquele para nós aí? Jó 2, 13, 14. É bom nós avaliar bem o irmã. O livro de Jó. Jó. É muito importante nós saber o que somos, o que fazemos, o que devemos fazer. Pode ler? Pode. Jó 2:13, né? 2, 12 e 13. Levantando de longe os seus olhos e não conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. E rasgando cada um seu manto, sobre as suas cabeças lançaram pó no ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Até aí, eles estavam compadecendo de Jó através do sofrimento que eles estavam passando, e eles também estavam juntos. Durante 7 dias e 7 noites. Só que eu não sei se as irmãs sabem que existia na época uma cultura no Oriente, onde eles residiam, que a pessoa poderia passar por uma prova durante 7 dias. Era o número máximo único. Agora, os irmãos, analisam bem o perigo do pensamento e a filosofia humana limitando o trabalhar de Deus. Só que quando terminou os 7 dias, acabou o compadecimento. Porque segundo a cultura, de 7 dias para frente, já era pecado.
pecado. Aí acabou a história. Ao invés deles continuar compadecendo, agora eles trocou a longanimidade pela murmuração. E deixaram de ser homens íntegros e passaram a ser pessoas loucas, como Deus disse a Jó. Teus 3 amigos, eles cometeram grande loucura. Por que loucura? Porque eles criaram aquela filosofia, aquele modo de pensar, e aquele modo de pensar não funcionou. Passou de 7 dias, acabou, Jó, é pecado. Mas precisaria, somente Jó continuou usando a virtude da longanimidade. Jó. Nós irmãos compreenderam um pouco como funciona o trabalho da nossa vida, a vida assim por diante. E isso é tão perigoso que no capítulo 4 de Jó, aí tem um título. Ao invés de compadecer, não sei se a irmã quer ler o título, capítulo 4 de Jó, o título. Ele faz, repreende Jó. Aí já não compadece, já repreende. Mas sabe por que ele repreendeu Jó? Porque já que ele cessou a paciência, não continuou na duplicidade da paciência, o espírito imundo tomou conta da mente de Eliphaz. Olha o perigo. Da religiosidade, às vezes a pessoa não muda o estilo de trajes, mas muda o comportamento mais essencial, é o comportamento mental. Aí ele, já que ele já pôs na mente de acusar Jó, quando ele passou por um sono bem pesado, o diabo conquistou a mente dele lá no sonho. Existem sonhos de Deus, sonhos de preocupação e sonhos protegidos pelo maligno. Sonhos. É terrível a situação. As irmãs estão compreendendo por que precisamos aprender a palavra? A paciência, de acordo com o nosso momento, nosso pensamento, parou ali. Mas se temos conhecimento de Deus, prolongamos ainda mais na longanimidade de Deus. E assim continuou. Aí no capítulo 4 de Jó, nós até comentamos isso, mas é bom comentar sempre. Quando falta o fruto do Espírito, entra o domínio da carne em situação possessa. Pouco a pouco, mais a mais. A irmã deu versículos 14 e 15 do mesmo capítulo, do capítulo 4 de Jó. Para que isso não venha ser de nós exemplo. Porque hoje, irmãos, é muita coisa. A Bíblia fala uma coisa, a pessoa diz que Deus fala outra. É perigoso. Pode ler, irmão. Jó 4, 14, 15, 13, 14, 15. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante. Só um momento. O Espírito passou Por diante de em minúsculo ou maiúsculo? Espírito mal. O Espírito Santo é escrito com E maiúsculo. E o Espírito da criatura, ou Espírito imundo, é escrito com E minúsculo. Então aí passou por Eliphaz o Espírito imundo. Pode prosseguir. Passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Olha bem, você já viu pessoas em estação chega recebendo arrepios? Não é o Espírito Santo, não. Tome cuidado. Estou arrepiado, irmão Deus. Eles falam. Já ouviram, não é? Tomem cuidado, porque temor a Deus com arrepios é muito diferente. E a ação do temor é você até mesmo ficar como Ezequiel, coisa aí, o Daniel
Daniel, mas até caiu até de rosto no chão, não de qualquer maneira. Analise bem. Aí quando faltou a longanimidade na vida de, estou citando ele em paz como exemplo, mas os outros acompanharam. Então entrou a acusação e uma instrução pelo espírito imundo. Prossegue, irmão. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Olha, já pôs um acréscimo. Deus não falou que o homem era mais puro do que o próprio Deus. Deus falou que o homem era temente a Ele. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 8. Cima. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Veja bem. Deus tinha dito ao diabo, para Satanás, que Jó era um homem fiel. Não foi isso? E Jó era servo de Deus. Como já sabemos, Jó possuía 4 virtudes. Ele era sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Agora vem aí o Espírito que trouxe arrepios e instrução mental, depois que eles terminaram a paciência no período de 7 dias, trocaram a longanimidade pela iniquidade. Cancelou o fruto, no caso do Espírito, que começou a falar. Eis que Deus seria o homem mais justo do que Deus, o homem mais puro do que o seu Criador, só que Deus nunca falou isso. Deus falou que ele preparou Jó para que Jó fosse temente a ele. E ele conhecia muito bem Jó. Por que Deus disse isso? Quando vem uma luta sobre nós, o que é que vem primeiro antes da luta? Preparo psicológico. Entendeu? Por isso que é perigoso a pessoa ficar ameaçando a outra. E a doença psicológica dela. Prepare, porque vai vir a luta, hein? Está destruindo a pessoa. Não, a Bíblia ensina isso com clareza. Aí a pessoa está assombrada. Que tipo de luta é? Será que eu vou passar aqui, eu vou passar um problema aqui? E ali então coloca a pessoa em suspeito. Isso é o que se ouve muito, chamado de, conhecido como inversão de valores. Antes que venha a luta, como a pessoa já aceitou a palavra de coração, antes que venha a luta, vem o quê? Talvez não descobriram isso. E alguns ficam assombrados com essa ameaça que a gente se ouve, não é isso? Deus está me falando, só que é mentira. Essa é a questão da defesa da nossa fé. Deus está falando, olha, você preparei que a luta vai ser grande, para assombrar o ser humano que já é fraco. Ainda com uma palavra desanimadora dessa. Só que, como exemplo de Jó, antes que viesse a luta, que veio primeiro a Jó, dado por Deus. Preparo psicológico. Está compreendendo? Preparo emocional. Confiança no Senhor. E quando veio a luta, ele venceu. E os colegas de Jó, como nós sabemos, capítulo 42 de Jó, Deus falou com Jó: vá orar pelos teus amigos, porque eles cometeram grande loucura. Encerrou, quer dizer, as irmãs estão compreendendo? Amém. Não é aceitável. Tem pessoas que ela limita muito. Tem coisa que você ouve e fica até aborrecido. Ô irmão, nós vivemos debaixo do livramento de Deus todo momento. Estou movimentando com as mãos porque Deus está presente. As irmãs estão olhando, piscando olhos, assim por diante, prestando atenção, porque é movimento de Deus na vida.
Então aparece um carimita dizendo, olha, Deus está te dando um grande livramento. Grande livramento não. Deus dá todo o livramento. Todo instante, todo momento. E Ele nos anima para que vivamos confiante nele. Analisemos bem essa palavra. Palavra do Senhor. É bom ter experiência, porque tem muitas pessoas. Outra coisa. Quando aceitamos a Cristo, essa mudança radical de atitude faz com que nós perdemos o excesso do medo da morte. E não somos mais ameaçados com medo da morte. Não provocamos a morte. Não devemos provocar doenças. Pode usar alimentos que conservam mais a saúde mental, a saúde física é necessário. Não usa coisa abusiva. Mas o medo da morte excessivo, que você só pensa naquilo, chama doença mental, ela foi eliminada. Agora tem pessoas que dizem, olha, só fica pensando em Deus está te dando um grande livramento de morte. Deus deu livramento quando Jesus expirou na cruz e mandou o seu Espírito Santo e nos deu uma esperança mais do que o que estamos aqui, a esperança lá em cima. Esses minutos que faltam até estão na hora, mas vamos ver o que diz aí no capítulo 2 de Hebreus, versículos 14 e 15. A irmã mesmo pode ler, a irmã que está lendo, não viu, a irmã Neuza. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Todas essas advertências são sustentadas pelo fruto, irmão, do Espírito. Hoje o nosso ajuntamento não é para eu ficar pondo supostas visões ou revelações que assombram a pessoa para tecer bons comentários. Porque a plenitude que está em mim está também nas irmãs. Pode ler, irmão Vilma. 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Isto, livrar todos que, escravizados por medo da morte, viviam nela. Poucos dias uma pessoa estava pregando e ela fez assim, essa pergunta: quem quer morrer aí? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Até que tinha até bastante gente. Aí eu levantei a mão. O irmão quer morrer? Eu faço assim, não por abuso, mas para a glória de Deus, porque morrer com Cristo é lucro. Glória a Deus. Compreenderam como as pessoas disseram? Ninguém, nem ela mesma também não levantou a mão. A pessoa que fez a pergunta, porque até ela está influenciada no excesso do medo. Dá a entender que aceitou Cristo, mas aceitou por emoção, não na participação da plenitude. Esse que é o perigo. Aí o Senhor livrou todos que, com medo da morte, estavam escravizados. Quando Simeão viu Jesus, ele alegrou, vou morrer. Não foi isso? Despede o seu cérebro em paz, para ele, eita, agora eu estou alegre, eu vou morrer, já havia salvação. Pedro, quando recebeu a notícia, a revelação dele, falou: o Senhor me revelou que ele vai me recolher, e é alegria para mim, mas a palavra que eu vos tenho dito fica para vós como segurança. Então, o ensinamento é para isso, porque as ironias, chamadas assim, ironias é a pessoa querendo ter a pessoa no controle dela. Está compreendendo? Em vez de trazer o comentário, ela já traz coisas que é o contrário à palavra de Deus. Nós vamos encerrando, mas eu quero só dar mais um repasse. Eu vou só citar para o horário. Sendo nós justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, está? Romanos capítulo 5, verso 1.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? O que a salvação traz em primeiro lugar? E o que é paz? Não é preparação psicológica? Aleluia. Está compreendendo? Aí Paulo, na sequência, na prática, ele diz que nós agora nos sentimos firmes na esperança da sua glória. Glória a Deus. Preparo ou não? E aí ele continua dizendo, e alegramos com isso. Mas depois ele expressa, não somente nessa visão da glória, mas também nos gloriamos, alegramos nas tribulações. Sabendo que a tribulação... É bom que responda. Produz paciência. Por que produz paciência? Porque lá atrás está o preparo que Deus já nos revelou, e a tribulação, ela serve para que você fique mais experiente com esta vida contraditória. Glória a Deus. E a carne não se converte. Aí eu até comentei isso aqui com os irmãos, que falando sobre paciência, e muitos diziam, as irmãs diziam, não, mas eu aprendi o que a irmã falou, ou fulano falou, para não pedir paciência. Que situação. Porque quanto mais você pede paciência, mais vem luta, mais é inversão de compreensão. Você não já pensou? Você sair daqui instruído? Não peça paciência não. Vem a luta, você explode logo. Troca olho por olho, dente por dente, pé por pé. E não peça. Se não tiver paciência, não vence, né? Se não tiver paciência, não testemunha da vitória. Que é a arma do vencedor, como a gente está falando. E Deus continua nos abençoando. Glória a Deus. Nessa a instrução, ela mantém a pessoa na sã doutrina. Se fizer a pergunta, qual é a posição que nós estamos hoje? Deus está irado conosco? Ou Ele nos colocou debaixo da misericórdia ou debaixo da ira? Então, nós sabemos disso. Então, se colocou debaixo da misericórdia, então nós estamos lá na lei. Estamos integrados na misericórdia. Quando Pedro pecou, Jesus não ficou irado com Pedro, ele ficou triste com Pedro. Compadecedor de Pedro, e perdoou Pedro. Bom, então, boa palavra, não é? Cada vez ela vai nos alimentando. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí, apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. E que segundo até a irmã passou, na outra quarta-feira nós não teremos culto aqui, não é isso, Manilson? Na quarta-feira próxima está respeito à cultura da época. Uns vai viajar, outros não é isso, tem os seus afazeres, assim por diante. Então, para a gente não constranger também as pessoas, né? Aí na quarta-feira próxima. Aí as duas também preparação de fim de ano, não é? De fim de ano. Então a gente vai ter 2 quartas, não vai haver aqui esse trabalho de oração, tá bom? Mas quando vocês estiverem, vão ficar orando, não? Porque aí a igreja somos nós, né? Senhor Deus, receba a oferta, Senhor